Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer uma simples implantação aqui do jogo Pong, um joguinho clássico aqui no nosso curso. E vamos lá, vamos definir como a gente faz esse programinha. Vocês já dentro da main function, tá? Da int main, dentro das chaves, pode declarar dx, dy e speed. A gente vai declarar um fatorzinho aqui que a gente vai colocar como um, um a mais para a velocidade do nosso oponente, tá? Um fator aqui para acrescentar a dificuldade do jogo, né? A gente vai criar uma rede, que ela vai ter o tamanho da altura da tela, e ela vai ser bem fina e vai ficar posicionada bem no meio da tela, então na posição 150 e 0. A gente vai ter a nossa tela, a nossa janela propriamente. Eu defini aqui como 300 por 400, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, né? Eu representei a bola aqui como um rectangle shape e os nossos players também como rectangle shapes. Os nossos players de largura 10 e altura 40, tá? Cada um ali defendendo o seu gol, o seu canto da tela. Deixa eu mostrar o esqueminha para vocês. Eu tenho uma aula propriamente, obviamente, com mais tempo, mais aprofundada no Pong, tá? Mas aqui para o nosso curso, eu vou trazer essa aula só para a gente fazer a implantação básica e com isso a gente já consegue ter um Pong aqui jogável, tá? Já dá para a gente brincar um pouquinho. Então vamos lá, a gente tem os nossos P1 e P2, né? A gente tem a nossa tela 300 por 400. A gente sabe que os nossos players eles sempre vão se movimentar só para cima e para baixo, né? E que a posição dos nossos players é sempre essa posição que eu deixei aqui o ponto, tá? Ou seja, parte superior e do lado esquerdo de cada objeto. Então, o P2 fica na posição 290, exatamente porque ele tem largura de 10, então 290 mais 10 já dá 300, né? Então, na posição 290 ele fica grudado no canto da direita e o P1 fica no x igual a 0, fica grudado aqui no canto da esquerda. Conforme a gente sabe aqui, o nosso esqueminha do SFML, tá? A nossa bolinha, ela vai sempre ter um dy e um dx, ela vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E conforme ela bater na borda ou bater nos nossos goleiros, ela vai inverter a orientação dela. Ou seja, se a bolinha estava indo para cima, dy era negativo, né? A gente sabe que dy é negativo, a bolinha está indo para cima. Quando ela bater na borda de cima, o dy vai inverter e vai ficar positivo. Então, se o dy é negativo e a posição da bolinha for menor que zero, a posição y da bolinha for menor que zero, ou seja, quando ela colidir com a borda de cima, o dy vai inverter e vai ficar positivo, e a partir disso a bolinha vai começar a ir para baixo. E isso para todos os lados, e isso em termos de x também quando bater nos nossos goleiros. Se a bolinha estava indo para um lado ou para o outro, bater no goleiro, ela vai inverter a orientação dela e vai voltar. A gente vai passar com calma isso ali na hora de programar, tá? Mas é só para a gente ter essa dinâmica básica na cabeça. Então, mais uma vez, a gente declarou as variáveis float dx e dy inicialmente como 0, inicialmente a nossa bolinha vai estar parada, speed igual a 5, uma dificuldade que eu vou colocar como um incremento na velocidade do nosso oponente, um rectangle shape que é a redinha, a gente tem a nossa janela, aqui a redinha, tá? Então o tamanho dela é igual ao tamanho da altura da tela e ela é muito fina, então é 1 por 400 e posicionado bem no meio da tela, x é igual a 150 para a redinha. A gente tem a nossa tela, eu estabeleci o Windows Set Frame Rate Limit, tá? Estabeleci a bolinha como um retângulo shape 10 por 10, ou seja, um quadrado. Estabeleci os nossos dois players, cada um com a sua cor, e a posição deles. Tá vendo? Player 2 em 290, porque ele está colado exatamente na borda do lado direito. Temos o nosso loop básico. Aqui é simplesmente um atalho para a gente chamar
a ball get position, player get position, tá? Eu dei apelidos para eles, apelidos de vetor 2F, né? Então, por exemplo, bpos é o ball get position, tá? Isso é mais fácil para programar. E aqui, como eu estava falando, se a posição da bola y for menor que zero, ou seja, a hora que ela bater na borda superior da tela, o dy vai ficar positivo. Ou seja, ela bateu em cima, o dy fica positivo, ela vai para baixo. Do mesmo jeito, quando ela bater aqui embaixo, que é a b position y maior que 400 menos 10, por que menos 10? Porque é o tamanho da bolinha, o dy fica negativo, então a bolinha que está vindo para baixo vai para cima. Em relação aos players, quando o B position X for menor do que zero, ou seja, quando for gol, né? Então a nossa bolinha estava vindo, passou, ficou menor que zero, ou seja, foi gol, o goleiro não pegou. O dy dx fica zero de novo e a gente coloca a bolinha no meio do campo, vai começar uma nova rodada. E os dois goleiros voltam para a posição deles, tá? Pelo menos o P2 volta ali para a posição inicial dele. Ou seja, tomou gol do lado esquerdo, dy, dx ficam igual a zero, a bolinha vai lá para o meio de campo e o nosso player 2 é posicionado ali mais ou menos no meio. Mas, se a b position y, ou seja, se a posição da bola for maior ou igual que a p position y, ou seja, se ela estiver abaixo da posição do goleiro e esses dois e's é a adição da nossa formulação aqui, tá? Das nossas condições. Se a bolinha estiver acima da borda inferior do goleiro, isso significa que o goleiro defendeu, tá? Então, se a bolinha for aqui, a posição dela para baixo de P1x, P1y, e for acima de P position y mais 40, né? Ou seja, ela estiver na área ali em frente ao goleiro, tá? Exatamente nessa área aqui, abaixo da posição do goleiro e acima da posição do goleiro mais 40. E quando ela for, em termos de x, menor do que 10, né? Ela colide com o nosso goleiro. Aí ela estava indo para a esquerda, a dx dela muda, fica positiva e vai para a direita, tá? Eu deixei comentado ali também um dx random, tá? Ou seja, ela pode bater no nosso goleiro e voltar com uma posição random. Tá comentado ali, vocês façam um teste e vocês mesmos, se quiserem implementar outros valores, claro, é com vocês. E aqui, ao contrário, a detecção de colisão no nosso player 2. Ou seja, se a bolinha estiver ali em termos de y, na altura equivalente ali do goleiro, ou seja, se estiver um pouquinho para baixo da posição do goleiro e um pouquinho para cima da posição do goleiro, mais 40, né, nesse risco roxo, tá, de 40, e ao mesmo tempo, tá? Então ela tem que atender essas duas condições. E além disso, em termos de x agora, se a posição x dela pegar a posição 2x, ou seja, a posição do goleiro 2 em termos de x menos 10, por que menos 10? Por causa do tamanho da bolinha. Lembre-se que o tamanho dela, a posição dela é definida do lado esquerdo em cima. Então a dx, que era positiva, ela estava indo para a direita de encontro ao goleiro 2, ela passa a ser negativa, tá? E aqui eu coloquei o vezes A, que é simplesmente para aumentar a dificuldade que a bolinha volta, a velocidade com que a bolinha volta quando bate no goleiro 2. Sempre que acontecer um gol ou no início do jogo, a bolinha vai ficar parada, o dx dy vai ser igual a zero, e aí a gente tem que apertar o space para iniciar aquela rodada. Apertando o space, o dx e o dy, que eram zero, passam a ser igual a speed, tá? O W e o S no teclado é exatamente a gente movimentando aqui o goleiro, tá? Se a gente não quiser fazer contra um oponente, mas quiser fazer contra dois jogadores jogando no teclado, a gente comenta essa parte aqui, tá? Então toda essa parte que eu chamo de inteligência artificial para um jogo de um jogador, a gente comenta ela, e o player 2 ele vai se mover exatamente com o teclado up and down, tá? Por outro lado, se a gente quiser jogar contra o computador,
a gente deixa a inteligência artificial aqui e deixa comentado essa parte para os dois players, tá? Então aqui a movimentação para um segundo jogador usando o teclado, tá? Então contra o computador a gente tem que usar nessa formatação, comentando ali a parte do player 2 movement e fazendo aqui uma mini inteligência artificial para o computador. E qual é essa inteligência artificial? É muito simples. O computador sempre vai tentar se manter numa posição Y referente ali à bolinha. Então, se ele estiver acima da bolinha, ele vai descer, e se ele estiver para baixo da bolinha, ele vai subir, tá? Isso para quando a bolinha estiver indo em direção a ele, ou seja, quando o dx for maior do que zero. E logo que a bolinha passar ali da posição 30, ou seja, o goleiro 1, que somos nós, a gente defendeu, a bolinha tá voltando para o goleiro 2, passou da posição 30 logo ali no começo do campo, o computador já vai tentar se posicionar na posição adequada que a gente definiu aqui, tá? E essa posição é sempre para baixo da bolinha. Se ele estiver acima da bolinha, ele vai descer, e se ele estiver abaixo da bolinha, ele vai subir, tá? Eu deixo um until here, se você quiser comentar essa inteligência artificial e fazer o jogo com dois jogadores. E é isso, a gente desenha tudo, tá? Window clear, e depois a gente desenha os 4 objetos, a net, a ball e os dois players, e a gente tem o nosso joguinho Pong. Então aqui a gente está indo para cima e para baixo, e aqui é a versão contra a nossa inteligência artificial, tá? Então eu aperto o espaço, a bolinha começa a se movimentar, e não sou eu que estou movimentando aqui o player 2, o player em azul, tá? É o próprio computador. Como a gente definiu, como vocês podem ver, quando a bolinha está indo para ele, a bolinha, se ele estiver para cima da bolinha, ele vai para baixo. Se ele estiver para baixo da bolinha, ele vai para cima. Sempre tentando igualar a posição dele com uma bolinha, com uma posição equivalente ali para defender a bolinha. É uma implementação simples, mas se a gente pensar bem, já é uma coisa muito legal que a gente conseguiu implantar um algoritmo de inteligência artificial. Com isso, a gente completa aqui a dinâmica do nosso joguinho Pong.